Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento o eminente ministro Douglas Alencar, doutora Nicole Goulart, presidente Wander Costa, todos os demais que estão aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu estou numa situação um pouco delicada, porque o ministro copiou tudo que eu ia dizer. A verdade é, e ele, ao final, quando ele falou da Lindbe, era exatamente o meu ponto de partida. Porque tive a honra de ser assessor parlamentar por 7 anos do então senador Antônio Anastasia e, portanto, participei desde o nascedouro das alterações da Lindbe, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tinha como foco, ao acrescer esses dispositivos, a segurança jurídica. E, num dos seus primeiros dispositivos que foram lá colocados, está dizendo, no artigo 20 da Lindbe: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, está direcionado tanto aos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunais de Contas, ao Judiciário e ao próprio Executivo. Nós estamos, como bem disse o ministro, repleto de conceitos fluidos da Constituição. No âmbito do direito do trabalho, valor social do trabalho, valor social da livre iniciativa, valor social. Qual é o sentido disso, concretamente? Nós estamos diante de conceitos fluidos. Daí porque nós temos que entender que a interpretação é algo realmente complexo. E o legislador ordinário, quando vem disciplinar normas da Constituição, ele vem exatamente na perspectiva de que está legitimado democraticamente para tanto, porque foi eleito para isso, num paradigma de Estado democrático de direito, dentro desse espaço normativo, do que se diz discricionariedade legislativa, definir qual seria um caminho a seguir. Na perspectiva de se dar o quê? Segurança jurídica mínima. Eu tenho que saber, se eu fizer isso, vai dar naquilo. É verdade, por óbvio, que não tem como nós imaginarmos que a norma em abstrato, ainda que o legislador ordinário tenha feito isso com maior esforço, é capaz de dar conta da vida. Não dá. Por mais que o legislador anteveja uma situação e imagine uma solução para aquilo, vão acontecer situações inimagináveis para o legislador. Porque o legislador tem inteligência e tempo finitos. Ele não é onisciente, onipresente. Então, isso é da vida. Aliás, isso é o bom da vida. Porque se a segurança jurídica implicasse eu poder ter 100% da antecipação do que iria acontecer, eu saberia a hora da minha morte, portanto, eu não viveria. Então, é óbvio que nós não pretendemos aqui imaginar uma situação dessa natureza. Mas, o mínimo, nós temos que ter um ponto de partida, que parte dessa clareza, ministro, que Vossa Excelência coloca, que a norma tem que ter. E aí eu me lembrei, por exemplo, de uma situação, por exemplo, da NR16, que trata dos tanques e do limite para fins de periculosidade, 200 litros por tanque, e qual que é a norma que vai disciplinar o limite disso. E nós tivemos, então, uma norma, por exemplo, do Ministério do Trabalho, a NR16, que diz claramente que as quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos não serão consideradas para efeito desta norma. Ou seja, a periculosidade não incidiria quando houvesse o consumo próprio, fosse para consumo próprio. E essa norma do Ministério do Trabalho veio a partir de uma autorização legal da própria CLT, que previu que caberia ao Ministério do Trabalho regulamentar isto. O que o legislador fez aqui? Ele reconhece que há parâmetros técnicos que não poderiam ser inseridos no bojo de um processo legislativo, até porque é dinâmico muitas vezes. E por ser dinâmico, se cada vez nós tivéssemos que inaugurar ou deflagrar um processo legislativo, nós teríamos um problema fático de não conseguir implementar essa norma. Aliás, no próprio direito penal, nós temos as normas penais em branco. Isso não é tão novidade assim. Imagina os senhores que em matéria de direito penal. Mas aqui, no bojo, por exemplo, dessa situação, nós tivemos, então, o Ministério do Trabalho que pega e estabelece essa regra com base, obviamente, em critérios técnicos, numa discricionariedade técnica. Pergunta-se, pode a Justiça ignorar, não reconhecer essa disposição a partir de sua clareza e afastar a sua aplicação? Pode, desde que ela assuma isso
E reconheça que, com isso, ela até está entendendo pela ilegalidade e inconstitucionalidade. E, por favor, obedeça, então, a reserva de plenário, a súmula vinculante. Que assuma, então, que o discurso é de inconstitucionalidade, que está se afastando, porque isso implica afastar a própria norma legal da CLT autorizativa daquela competência discricionária. Quando se fala de afastar uma norma estabelecida legitimamente por parte do judiciário, ele tem que, em respeito à segurança jurídica, obedecer agora à LINDB nessa perspectiva. E as consequências práticas disso? Como isso vai ficar regulamentado? Na verdade, a LINDB faz algo que o Código de Processo Civil já fez e outros tantos normativos já fizeram, de que a legitimidade de uma decisão judicial, e a legitimidade envolve segurança jurídica, decorre da motivação dessa decisão. O que a LINDB quer é exigir uma qualificada motivação das decisões judiciais. Quando ela diz, considere as alternativas possíveis, as consequências práticas, os obstáculos do gestor, as obrigações que incidiam sobre ele em determinado contexto e que depois de 10 anos, aí o órgão de controle chega e acha que as coisas aqui são diferentes, mas como é que era na época? Você tem que olhar com o olho de como é que era a situação naquela época. Daqui a alguns anos, alguém vai poder dizer, era um absurdo o que fizeram na época da pandemia, os erros que ocorreram, etc. e tal. Mas outra coisa é você, no momento que a pandemia está matando, você tem que tomar uma decisão. Se eu olhar daqui 5 anos, eu vou achar, não, isso aí, engenheiro de obra pronta, né? Fica fácil. Então, o que dá segurança jurídica é o reconhecimento por parte do judiciário, no que diz respeito ao âmbito do judiciário, do contexto, das nuances daquela situação. Então, vai afastar uma norma feita pelo Ministério do Trabalho que o diga com que parâmetros técnicos, considerando toda aquela fundamentação técnica que foi produzida para tanto e legitimamente otorgada pela lei. Doutora Nicole me lembrou aí da ação da DC 48, a propósito da Lei 11.442 de 2007, ministro. E, muito embora já julgada pelo Supremo Tribunal Federal, nós estamos com alguns problemas de cumprimento da determinação do Supremo. Então, o contexto é muito singelo. Tem uma lei, a 11.442 de 2007, que disciplina a relação do transportador de carga e da empresa de transporte de carga, e que diz claramente, a partir do critério da clareza, se estiverem preenchidos esses requisitos, ser proprietário de veículo, tiver registro na NTT, etc. e tal, a relação é de natureza comercial, afastando expressamente o vínculo de emprego. O que a Justiça do Trabalho vinha fazendo? Ignorava, muitas vezes, o regime jurídico desta lei sucessiva e específica em relação à CLT, e aí já estou introduzindo um argumento que nós colocamos, e simplesmente entendia, à luz do artigo 2º e 3º da CLT, que tinha subordinação, e aqui a subordinação estrutural ou objetiva, que é algo, ministro, que eu confesso que eu preciso entender. A estrutural objetiva é quando, então, há uma integração do trabalhador nas finalidades da empresa. Ora, quando que isso não vai haver? Até no precedente do Supremo, do telemarketing, do telefone, atende telefone, empresa de telefonia, atividade fim. Motorista dirige, empresa de transporte, atividade fim. O que não seria atividade fim? Então, considerando que aquele trabalho é indispensável para a atividade fim, senão eu nem contratava. Olha a teoria e os conceitos que se cria para se afastar, muitas vezes, a decisão do legislador. Do legislador, democraticamente eleito, repita-se. Então, afastava-se isso aí, chegou lá um empresário no meu escritório, desesperado, ele está aqui nos ouvindo, já mandou até mensagem, nosso querido Dagnor, dizendo, olha, temos aqui umas 70, sei lá quantas, reclamações trabalhistas, condenações acima de R$1 milhão cada uma, porque aqueles transportadores autônomos, depois de gozar dos bônus da relação jurídica, por que bônus? 2015, dados de 2015, quanto que um freteiro ou um transportador autônomo recebia em média? R$ 4.800. Quanto que um empregado motorista recebia? R$ 2.000. Fora alíquotas de imposto de renda e outras coisas tais. Então, usufrui daquilo, depois vem na Justiça do Trabalho, questiona e reconhece seu vínculo e vem a bomba no colo do empresário. O empresário que simplesmente observou uma lei vigente, não suspensa,
mas que vem o judiciário dizendo que não se aplica, e nós estamos falando de segurança jurídica. Aí o que acontece? A solução que entendemos, peraí, vamos examinar como é que está isso no país inteiro. Foram examinados 500 acórdãos, em todos os TRTs. Tem um colega meu do escritório que, além de advogado, é engenheiro, graças a Deus. Porque vocês imaginam um advogado fazer conta e entender de matemática. E ele criou uma equação, que está na peça nossa, uma equação lá, matemática lá, para estabelecer o percentual da controvérsia em cada tribunal. Porque um requisito da ação declaratória de constitucionalidade é a controvérsia judicial. Você tem que demonstrar isso. E fizemos esse estudo, demonstramos, foi deferida a liminar pelo relator e foi julgada procedente a ação declaratória de constitucionalidade, que ao final, lá no seu, a ementa do julgado, diz, uma vez preenchidos os requisitos da Lei 11.442 de 2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. É a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos corrigir aquilo que está em curso, aplicar esse entendimento. E aí, as execuções, penhora, confusão danada. Conseguimos, em várias situações, que o magistrado reconhecesse e se curvasse a decisão do Supremo, mas em outras tantas, não. Meu colega, doutor Daniel, que coordena a área trabalhista lá no escritório, foi despachar no tribunal, e o desembargador foi muito claro com ele. Disse para ele, olha, eu entendi o que o Supremo falou, mas eu vou se eu fizer isso, eu vou rasgar o meu diploma. E não. E nós temos, então, que fazer o quê? Uma reclamação para o Supremo, por descumprimento, e aí sai uma decisão, volta para cá, porque há, eminente ministro, e nós temos que reconhecer isso, e aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas muitas vezes há uma confusão ideológica com a atividade jurisdicional, em algumas situações. Porque é difícil a pessoa se afastar, ela entender que entre o que ela quer e o que o regime jurídico diz, pode ter uma diferença. E quando a LINDB vem a exigir uma motivação consistente, concreta, eu me lembro, por exemplo, meu pai foi prefeito uma vez, para nunca mais, evidentemente. E aí ele chegou um dia lá e saiu uma decisão mandando suspender o contrato do Tribunal de Contas. Suspende o contrato de coleta de lixo porque há uma irregularidade. Ele me ligou. Flávio, recebi isso aqui, fui notificado. O que eu faço? Falei, pai, leia a decisão e cumpra a decisão. O que você vai fazer? Lê aí para mim, uns 2, 3 parágrafos. E ele perguntou para mim, e quem cata o lixo amanhã? Falei, boa pergunta, pai. Deve estar aí na decisão, em algum lugar. Em algum lugar deve estar isso. E não estava. Aí meu pai faz um contrato de emergência para ser réu numa improbidade administrativa? Como é que faz? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. For aqui eu caio, se não for aqui dá errado, isso aqui dá certo. Então, a LINDB, quando vem, fala, magistrado, considere as consequências. Se você quer ter a autoridade, tenha responsabilidade. As duas coisas têm que caminhar juntas. Quer decidir? Quer falar que não pode? Então, quem cata o lixo amanhã? O senhor vai autorizar uma contratação emergencial por 6 meses? Até que se faça um novo processo licitatório? Ok. Então, muitas vezes, a insegurança jurídica decorre da inconsistência com a devida vênia de muitas decisões judiciais que não estão atentas às nuances, às peculiaridades daquele caso concreto, às pretensões de direito aduzidas por ambas as partes, e que exigem, a partir da LINDB, e eu diria, a partir da Constituição da República, quando elege o Estado democrático de direito, uma motivação consistente. Se nós tivermos isso, para finalizar, só para dizer de uma frustração pessoal, para vocês terem ideia, quando fui assessor no STJ, lá eu escrevi a minha dissertação de mestrado na época, tinha publicado, e eu defendi a tese de que na imposição de sanção disciplinar a servidores públicos não havia discricionariedade por parte do poder público, do executivo. Portanto, o judiciário, não havendo discricionariedade, poderia examinar toda a amplitude da ilegalidade. O ministro, então, o ministro Félix Fischer, à época, encampou a ideia, essa ideia maluca minha, e levou para a 3ª sessão do STJ, Tribunal da Cidadania e da Uniformização da Jurisprudência Federal. Levou lá e falou, olha, estou aqui propondo uma mudança de interpretação. E apresentou e vingou. Não é que vingou? Não é que vingou?
E eu fiquei até muito feliz, poxa, um trabalho meu aqui mudou a jurisprudência, que maravilha. Muda o regimento interno do STJ, a competência de servidor público se desloca de uma sessão para outra. As decisões ignoram por completo a decisão do ministro Félix Fischer da terceira sessão e passam a adotar aquela anterior. Pode mudar de ideia? Um professor meu dizia, só não muda de ideia hipopótamo e rinoceronte. A gente pode mudar de ideia, mas a gente tem então que dialogar e que contrapor e dizer o porquê que está mudando de ideia. E isso parece quase que uma sensação de que dentro do próprio tribunal muitas vezes não se ouve. Então, essa provocação que faço, na verdade, a minha palestra seguiria por outro rumo, mas um rumo que iria repetir integralmente aquilo que o ministro disse. E o que eu termino por dizer é, oxalá, que o Tribunal Superior do Trabalho ouça mais Sua Excelência, o ministro Douglas Rodrigues. Muitíssimo obrigado, senhores.